As câmeras, começou a gravar. Então, nosso encontro semanal na disciplina conhecida por categoria 17, disciplina de gestão de pessoas, com encontros síncronos sempre nas sextas-feiras às 20h30, para fechar bem a semana. Sempre a gente traz um tema mais amplo e depois vamos para os conteúdos. Vocês viram que a gente já está estudando, depois da história, no que diz respeito aos conteúdos, depois da história da gestão de pessoas, desde as primeiras preocupações lá, depois da Revolução Industrial, aquela experiência de Hawthorne e tal, foi avançando. Temos esses modelos ou essas formas contemporâneas de mais liberdade e tal. Depois começamos a falar sobre os sistemas de gestão de pessoas. Aí o tema 2 entra com os 3 primeiros sistemas, que é o sistema agregar, é o sistema aplicar e o sistema recompensar. E depois tem outros 3 sistemas que estão apresentados no tema 3. Isso os conteúdos. Os conteúdos têm toda uma ordem lógica, né, de conteúdos e que vocês têm que ir lendo ali, têm que ir se apropriando e tal, para fazer essa prova objetiva, que vai abrir semana que vem, dia 10, abre a prova objetiva, a objetiva 1. O relatório virtual 1 está fechando hoje, exceto para quem teve matrícula mais adiante, né, nessa turma que tivemos alguns casos, então aí tem um prazo um pouco estendido, mas para responder especialmente à objetiva, que são questões, né, para responder tem que se apropriar ali, tem que dar uma lida nestes temas, então até o tema 3, pelo menos. Mas paralelo a isso, sempre no início eu gosto de trazer, né, algumas provocações, algumas discussões, alguns exemplos, assim, de forma mais ampla. A gente já falou, né, falamos lá daquela experiência, lá na primeira aula falamos daquela experiência do Dan Ariely, lembram? Da montagem dos robôs, que remetia, né, à história do Sísifo e do quanto nós nos envolvemos, né, nas atividades, naquilo que a gente tem para fazer, quando existe propósito, ou seja, quando existe um significado claro e tal. E quando a gente não tem muita clareza do porquê, do propósito, a gente acaba não se envolvendo muito. Então isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Será que está claro para mim? Será que todos enxergam o quanto é importante, né, como e o porquê que as coisas são feitas e tal, questão do propósito. Pois nós falamos, o que mais nós falamos? Nós falamos daquelas 2 empresas que a gente refletiu sobre modelos, né? Os modelos mais liberais, os modelos mais rígidos. Semana passada eu acho que nós falamos sobre a velha e a moça, né? Que diz respeito a pontos de vista. E o quanto a gente precisa tentar compreender o outro lado, ou os outros lados, ou as outras perspectivas, né? A gente está sempre acreditando na nossa verdade, mas a nossa verdade é a partir deste ponto de vista, que é construído a partir das nossas experiências. Então, Valdenir, tu que não pôde participar semana passada, depois, se tu não assistiu, assiste lá, a gente refletir um pouco sobre isso, né, sobre ponto de vista, e o quanto, sim, a gente precisa desenvolver, praticar esse exercício da empatia, né, esse exercício empático, no sentido de tentar, sim, ter uma visão mais ampla e rica de situações várias. Às vezes a gente já sai fazendo os julgamentos, né, sendo determinísticos e estabelecendo as verdades sem conhecer outras perspectivas. E hoje nós vamos falar, eu selecionei para hoje
Na verdade, eu fiquei na dúvida. Eu primeiro estava com vontade de trazer alguns tópicos deste livro chamado Mitos do Ambiente de Trabalho, do Adrian Furnan e Ian McRae. Eles elegeram vários mitos, mas na verdade eles colocam, cada um deles tem 27 mitos, cada um deles eles colocam, é mito ou é verdade, né? E tem alguns bem interessantes, né? Tem alguns bem interessantes. Alguns, inclusive, já conversamos. Andamos, né, fazendo algumas breves reflexões aqui, até naqueles exemplos lá da Judith Mer e tal. Por exemplo, aqui ele pergunta, será que as mídias sociais nunca devem ser utilizadas no trabalho? Lembram daquele exemplo da Judith Mer? Ela proíbe o acesso a redes sociais e tal. Né? Um ambiente de escritório no estilo Google traz mais motivação, torna o pessoal mais motivador e inovador, fomenta, favorece, alimenta esse aspecto da inovação nas pessoas, um ambiente mais amplo. Acho que eu já comentei com vocês, né? A primeira característica que salta aos olhos, assim, que chama a atenção lá nas empresas do Vale do Silício e tal, é que não tem divisórias. Não tem salas, não tem portas, não tem divisórias, né? As pessoas se enxergam todas, é um grande espaço, assim. E os espaços são espaços nada convencionais, são, né, enfim, tem muita liberdade, assim. Também tem espaços recreativos, tem espaços, né, lúdicos, culturais, enfim, é um ambiente muito diferente destes, né, ambientes que nós estamos acostumados a trabalhar e a viver e tal, né? Os ambientes tradicionais. Será que estes novos espaços, esses, né, que se colocam no mercado, né, na base ou em cima dessas narrativas que sugerem, olha, é isso que faz com que as pessoas tenham mais envolvimento, mais, né, criatividade, sejam mais inovadoras e tal. Ele pergunta isso, né, e aí traz elementos, traz dados, traz estatísticas. E assim vai, vários. Mas este eu ia começar hoje com isso, mas vou deixar para a semana que vem. Então a semana que vem já fica aí, mesmo que já tenhamos discutido um pouco sobre isso, mas já fica para pensar em a gente debater na semana que vem, no início sempre, tá? Sempre para fazer um debatezinho introdutório. Um ambiente de escritório no modelo Google, no estilo Google, favorece a inovação e a criatividade ou não? Tá? Fica para a próxima semana. Mas, aí, essa semana, eu decidi trazer para vocês um quadro que está no capítulo 18 do livro Paixão por Vencer. Paixão por Vencer. O Ezequiel é da administração, é isso? Sim. Aham. Já ouvi falar. Quem é da área da gestão, quem é da área da administração, já deve ter ouvido falar, e é um livro que vale a pena, tá? Quem se interessa aí pela área das ciências sociais, relações humanas, gestão de pessoas, mas mais do que isso, é um livro que vai bem além disto. É um livro interessante. Jack Welch, Paixão por Vencer. Ele já lançou há uma década e meia esse livro, mas é um livro que continua, né, sendo muito referenciado. E por conta da autoridade,
que o Jack Welch adquiriu, especialmente depois que ele pegou a GE, a General Electric, praticamente falida, e reergueu ela e tornou ela uma potência, né? Resgatou ela e tornou ela uma potência mundial, e ela estava em processo falimentar. Por conta desta atuação exuberante, eu diria, lá na GE, ele já tinha, né, um respeito muito grande, mas ele ganha uma notoriedade ainda maior, Jack Welch. E ele escreve esse livro, vende muito, ele tem pontos de vista muito marcados, muito fortes, ele tem um sistema de conduzir as coisas, né, que alguns, especialmente mais humanistas, às vezes se assustam, né? Mas, enfim, é o jeito Jack Welch, né? E escreveu um livro, traz algumas reflexões, e eu vou apresentar, então, aqui agora, um quadrinho que ele me confirmem quando estiverem enxergando. Já estão vendo? Sim, prof. Seguem vendo ele ali, né? Que eu voltei a tela aqui. Tá. Então, assim, o que temos na parte superior? Assim, ó, esse quadro, ele coloca ali no capítulo 18, ele vai falar sobre liderança, vai falar um pouco sobre liderança. Aliás, liderança é um tema que muitas vezes a gente vai estar atravessando nos nossos debates aqui, né? Não tem como a gente falar de gestão de pessoas e não refletir sobre liderança. E liderança não só na ótica de pensarmos sobre o comportamento ideal daquela pessoa que está com um cargo que detém poder sobre outras pessoas. Um líder não precisa necessariamente ter um cargo que detém poder sobre outras pessoas, certo? Nós podemos ter líderes numa equipe que é subordinada ao determinado cargo ou função, e líderes na equipe com uma influência maior do que aquele suposto líder ou suposto, né, comandante da equipe. É possível, né? Como que isso pode acontecer? Como que isso pode ser verdadeiro? Bom, liderança não é o exercício de um cargo ou de poder, simplesmente. Liderança é influência. É influenciar. É influenciar comportamentos. É conduzir condutas. Né? Então, quando tu consegue mobilizar pessoas em prol de determinada intenção, de determinado objetivo, quando tu mobiliza as pessoas, tu está exercendo a liderança sobre elas. E a liderança, na sua essência, dentro dos conceitos mais contemporâneos, mais recentes, diz o seguinte: é influenciar as pessoas, é a capacidade de influenciar as pessoas para que elas realizem algo estabelecido e realizem de bom grado. O que seria realizar, né? Influenciar pessoas para que realizem de bom grado, de boa vontade. E isso muda a ideia de liderança. Né? A ideia do líder que manda, porque tem o poder, porque tem o cargo, porque tem a função, né? tem a posição ascendente, ou alguém que, independente da posição hierárquica, mobiliza as pessoas. Esse é o conceito de liderança. Então, liderança, volta e meia, a gente vai estar, assim, conversando. O Jack Welch trabalha a questão de líderes dentro das grandes empresas
E o quanto líderes dentro de grandes empresas, podem impactar muito positivamente ou destruir uma empresa. As lideranças, os seus diferentes níveis. Isso nas grandes empresas. E nas empresas menores, que não têm tantas posições de liderança, e até mesmo nestas novas formas organizacionais que também reduzem os cargos de liderança, isso que eu falava agora há pouco, as equipes autônomas, nós não precisamos de gestor, de supervisor, de líder, nós temos equipes que sabem se conduzir. Bom, mas as pessoas também, né, precisamos ter as pessoas certas. Isso que a gente já falou semana passada. Ter as pessoas certas. Esse é o princípio daquele sistema que a gente está estudando, o sistema de agregar recrutamento, seleção, escolher as pessoas certas. Falamos bastante sobre isso semana passada. A Larissa não estava semana passada, mas eu lembro que eu até comentei que ela desse um exemplo, um depoimento, né, Larissa? Tô certo? Se não me falha a memória. Muito bem. Então, olha só. Hoje, nós vamos pensar sobre essa classificação da cabeça do Jack Welch. E quero que vocês participem, opinem, né? Opinião. Não tem o certo e o errado, tem opinião, tem pontos de vista. O Jack Welch diz o seguinte: na empresa, olhando líderes nas grandes empresas, mas olhando as pessoas, os trabalhadores em geral dentro da empresa, nós vamos poder classificar as pessoas, todas elas, nestes 4 grupos. Cada um vai ser colocado num destes 4 grupos. Existem as pessoas que são muito boas em termos de competência, de habilidades técnicas e tal, de conhecimento, são muito boas, e por consequência entregam um resultado muito bom, ou seja, elas têm muito bom desempenho. E existem as pessoas que, além de terem muito bom desempenho, têm valores alinhados aos nossos valores. Valores que diz respeito a crenças, que passa por moral, ética, valores, alinhados aos nossos valores. Existem pessoas que têm os valores alinhados, compartilham dos mesmos valores nossos e são competentes, entregam muito resultado. Esse é um grupo. Tem um outro grupo, que é a outra parte ali superior, de pessoas que não têm os valores, as crenças alinhadas ao que nós acreditamos, e além disso tem mau desempenho, não entregam resultado. Tem essas pessoas dentro da empresa, sempre tem essas pessoas dentro da empresa. Se a gente começar a fazer avaliação de desempenho, analisar, estabelecer critérios para avaliar as pessoas e tal, fazer critérios justos, profundos, e fazer avaliação de desempenho, nós vamos encontrar gente aqui, e vamos encontrar também pessoas que têm, sim, alinhamento nos nossos valores, vão ver que eles têm as crenças, eles compartilham das nossas crenças, entendem, né, a nossa filosofia, a nossa cultura, a maneira com que as coisas acontecem e o que nós acreditamos aqui na nossa empresa. Então, eles têm valores alinhados, que ele chama de bons valores, são bons para a empresa, para nós, mas tem mau desempenho, tecnicamente, enfim, não entregam resultado. E, por fim, um último grupo que não tem valores alinhados. Os valores não estão alinhados a nós, mas são bons. Os caras são bons. Produzem. Entregam o que a gente precisa. Entregam resultado. Trazem resultado. Então, é o líder da área de vendas que está conseguindo sempre bater meta, né? É o cara da produção que está sempre entregando produção acima do esperado e tal. Os caras, eles conseguem estar sempre acima das metas e daquilo que a gente se propõe. Tem estes
mas que não têm valores alinhados. Tem estes que não são tão bons, mas têm valores alinhados. Tem os maus em tudo e tem os bons em tudo. E aí, depois de apresentar isso que ele chama que é uma forma de categorizar, de classificar as pessoas, ele sugere práticas ou políticas ou ações para cada um desses grupos. E é agora que eu quero jogar para cima e ouvir vocês. O que vocês foram contratados agora como consultores na empresa, foram contratados e fizeram esse estudo, classificaram as pessoas. Olha, nós temos essas pessoas aqui que são classificadas como o BB, o bons valores e bom desempenho. Tem os MM aqui, maus valores e mau desempenho. Tem os BM, tem os MB e tal. Está aqui. Aqui o povo. O que vocês fariam com eles? Que tipo de ações vocês recomendariam para o primeiro grupo, para o segundo grupo, para o terceiro grupo, para o quarto grupo? O que vocês sugerem? O que vocês fariam? Quero ouvi-los. Quem é que quer iniciar aí? Não tem certo e errado. Isso é a ideia do Jack Welch. Por mais seguidores e pessoas que respeitem ele, bom, é a opinião dele. É a opinião dele. Vamos ver o que nós pensamos. Eu tenho a minha opinião. Valdenir. Professor, eu acho que a questão ali é o bom valores e bom desempenho. É uma pessoa que tem que incentivar ela a trazer, como é que eu posso dizer, tipo, dar outras coisas para ela, promoções, questão de valor salarial, etc. Maus valores e mau desempenho e bons valores, os dois de baixo, desculpa, bons valores e mau desempenho e maus valores e bom desempenho, acredito que seja uma questão de treinamento, de algumas questões assim. E o mau valores e mau desempenho tem duas possibilidades. A primeira é dar os mesmos treinamentos que os outros. Se num certo período não evoluir, daí é a troca, substituição da pessoa, para se enquadrar dentro do perfil da empresa, que é o que a gente já vinha conversando nas outras aulas, né? Legal, Valdenir. Recompensa, prestigia, valoriza os bons. Os de baixo, vamos dar treinamento para esse povo ficar bom. E aqueles lá, vamos dar treinamento, mas assim, vamos acompanhar de perto, porque, bom, talvez tenhamos que convidar eles a procurarem outro lugar para viver, né? Talvez. É isso? Essa é a ideia do Valdenir. Quero ouvir mais. Eu concordo com o Valdenir. Eu lembro de ter visto isso em algum momento do curso, que era mais ou menos dividido em 70, 20, 10, né? 70% seria o pessoal de baixo ali, que é o pessoal que tem um desempenho ruim, mas que tu pode desenvolver eles, né? E daí o pessoal com bons valores e bom desempenho seriam 20%, né? O pessoal que tem que é o pessoal que tu consegue promover, tu consegue agregar. Daí os maus valores e mau desempenho seriam os 10% que teria que afastar, né? Só fico meio assim com questão dos maus valores, né? Porque se tu não tem valores, é difícil tu ajudar a pessoa, né? Questão de desempenho, tu até consegue evoluir, né? Valores é mais difícil. Legal, tem essa outra classificação, é verdade, né? Do 70, 20 e 10. Mas o Ezequiel, né, de maneira geral, assim, concorda com o Valdenir, com um porém. Tem um grupo ali que o Ezequiel, não sei, deixa meio que em stand-by ali também. O maus valores e bom desempenho. Eu acredito, Ezequiel, que bons valores e mau desempenho investem no treinamento.
Maus valores, bom desempenho, tem que pensar um pouquinho melhor. É isso? Maus valores está relacionado também com o caráter da pessoa, né? Isso é algo que às vezes é difícil mudar, né? Mas é possível, né? Tá. Elisauer? Eu acho que o grande diferencial, pensando assim na empresa, né, na produtividade da empresa, bons valores seria o ideal, seria o funcionário ideal. Porque se o cara tem um ótimo desempenho, mas ele tem maus valores, ele pode, em determinado momento, vir a prejudicar a empresa. O cara que tem bons valores e tem um mau desempenho é uma questão de treinamento. É uma questão de tu. E o que tem bons valores e um bom desempenho é o funcionário padrão, né? Aquele que é a empresa. Então, aquele que tem maus valores, ele vai ser um mau colega. Se ele puder sacanear o colega, ele vai sacanear o colega. Se ele puder roubar a empresa, ele vai roubar a empresa. Né? Então, cuidado sempre com esse tipo de gente. Eu vejo dessa forma. Assim, e o que fazer? O que fazemos com essas pessoas? O que vocês acham? Seleção, né? Mas já estão lá. Fizemos uma avaliação do nosso time e começamos a fazer uma avaliação profunda, identificamos aqui os bons, os maus. Como é que a gente trata disso? Eu descartaria, porque o desempenho é passível de mudança pelo empregador, mas os valores já não, né? Quem mais? Anderson. Boa noite, não tinha cumprimentado ele antes ainda. Eu tenho uma opinião bastante parecida com as dos colegas. Eu acho que o que me provocou aí a falar, perguntou assim, o que fazer com cada um. E olhando assim, ó, tendo um colaborador dentro de cada quadro desse daí, eu acho que em bons valores e em bom desempenho ele não tem dúvida, né? É valorizar esse colaborador, se possível promover, trabalhar com ações em que ele se sinta valorizado e importante na empresa. Maus valores e mau desempenho, eu vou te dizer que eu acho que seria a prioridade 1, talvez até para um possível desligamento, porque se a pessoa não está tendo um desempenho bom e não tem bons valores, fica bastante difícil de recuperar essa pessoa, né? Bons valores e mau desempenho, eu vejo como um foco muito grande de treinamento. Então, essa pessoa é uma pessoa que é um bom funcionário, tem valores alinhados com a empresa, só não está tendo um bom desempenho. Então, eu acho que ali vale um treinamento bem intenso para trazer essa pessoa para o lado do bom desempenho. E maus valores e bom desempenho não é uma prioridade de tirar da equipe no primeiro momento, não que não seja em algum momento, mas no primeiro momento, mas é um colaborador que tu precisa ter muito cuidado, porque ele pode vir a te prejudicar, tanto em termos de fazer alguma coisa errada, como o colega tinha comentado ali, como também contaminar o restante da equipe, no meu ponto de vista. Interessante o que o Anderson traz também agora, complementando a posição aí de todos, que é isso de contaminar, né? De contaminar. Quem mais gostaria de opinar? Pois eu vou dizer o que o Jack Welch faz com cada um dos 4 grupos. Quem mais gostaria de se manifestar? O Valdenir acredita no ser humano, né, Valdenir? Acredita. Vamos lá, vamos acreditar que as pessoas sim podem melhorar. Né? Então, Valdenir diz: vamos recompensar, prestigiar, aplaudir, valorizar os bons. E os outros, que de alguma forma não são completamente bons,
ou seja, por mau desempenho, por mau valor, ou tá tudo mal. Vamos lá, vamos dar uma chance. E por que não, né, Valdir? E por que não? Tu acredita tu acredita na mudança, tu acredita que sim, as pessoas podem melhorar, as pessoas podem se corrigir, né, refletir sobre as suas condutas. E acho legal. Bom, mas nós estamos num mundo corporativo, num mundo que... tu levantou a mão, fala, depois eu sigo. Sim, professor, conforme o que o Anderson tem falado, meu pequeno está falando bastante aqui também, conforme o que o Anderson tinha falado, eu tenho um exemplo, por exemplo, na empresa onde eu vou dizer de um amigo, para não dizer de qual empresa que é. Tem uma pessoa que foi promovido há pouco tempo a líder de produção. E ele é uma pessoa que ele entrega muito, ele está aprendendo, só que ele é uma pessoa que ele age no intuito de sempre querer crescer. Então, se ele tiver que ir lá e, vamos dizer assim, escancarar o problema de alguém, alguma coisa às vezes que podia tratar, tipo, ir ali, conversar, resolver, não, ele prefere mandar um e-mail, mostrar para todo mundo, mandar, às vezes ele põe o dono em cópia e tudo mais. É uma pessoa que a gente está de olho. Só que, como ela entrega e tudo mais, é uma pessoa que a gente hoje tem na equipe, mas com aquele asterisco, tipo, vamos observando e a gente vai fazendo reuniões, feedbacks, trazendo até porque é uma pessoa muito nova, então a gente entende que ele tem algumas questões para aprender, tá? Só que agora essa semana aconteceu alguma coisa semelhante, que ele pegou e mandou um e-mail com a diretoria em cópia e tudo mais, e o meu superior chamou ele e disse, cara, eu já te falei várias vezes e tudo mais, e ele só disse, tá, beleza. E daí esse meu superior falou comigo, disse, a partir de agora a gente vai pegar um pouco mais pesado com ele, e vamos tomar umas atitudes mais drásticas com ele, até um possível desligamento futuramente, porque a gente já avisou, já vem conversando, tendo vários feedbacks. Quando eu falei na minha parte, eu agi mais ou menos nessa linha de raciocínio, porque, tipo, são pessoas que têm que fazer uma avaliação do geral, né? E nesse nosso caso, a gente está fazendo uma avaliação e está chegando num limite. Sim. E essa coisa assim da classificação em 4 categorias, né? Jogar todo mundo para dentro de um quadro ou de outro, as pessoas, né? Todos nós temos, né? Somos muito diferentes e únicos, né? E tu chegar e colocar todo mundo no mesmo balaio ali também é complicado. Tem que ter uma avaliação um pouco mais precisa, um pouco mais profunda, assim, para saber, né? Mas é legal isso que tu traz, Valdenir, e que eu estava fazendo referência, assim, que tu acredita no ser humano e tal. Porque eu penso assim também. Acontece que, bom, talvez vocês estejam agora fazendo um exercício aí de alguma pessoa, tentando pegar um exemplo como o Valdenir lembrou agora, e eu lembro, né, na minha trajetória, assim, lembro de muitos casos de pessoas que entregavam muito, que eram muito produtivas, eram muito bons, tinham um desempenho acima da média. Mas a gente não confiava nele. Olha, a gente tinha medo, sabe? E eles continuavam na empresa. E continuavam na empresa porque eles entregavam. Né? E isso é sempre um dilema para quem decide na empresa, né? Para quem forma as equipes. É um dilema, porque tu imagina, tu vai desligar o cara que mais entrega, tia. O cara é bom e tu vai desligar ele. Acontece que eles entregam e eles são estratégicos, eles são inteligentes, eles entregam e mostram e deixam evidente o quanto eles realmente que estão entregando. Mas eles contaminam o grupo. E esse contaminar o grupo traz um prejuízo que não é tão claro, que não é tão evidente, mas que existe.
Daqui a pouco as pessoas já têm uma animosidade, já tem conflito, isso afeta o desempenho de outros e tal. Então, enquanto ele se destaca e se sustenta nos seus resultados, ele está contaminando o ambiente e reduzindo a produtividade do todo. Reduzindo, né? Piorando o resultado do todo. Mas tu nem cogita em tirar ele, porque o que tu vê é o resultado dele. E o resultado do todo, pois é, mas olha só o quanto ele está na frente de todos os outros e eu vou tirar ele. Mas é possível que, tirando ele, o resultado dos outros melhore. E talvez seja melhor o resultado no todo, né, sem ele, do que ele com essa alta produção. Mas é difícil tomar essa decisão. E se a gente pensar e começar a lembrar, eu lembro de alguns casos assim, clássicos, e que se sustentavam. Era muito difícil para a empresa compreender isso. Na ótica do Jack Welch, que é um ponto de vista, que é uma maneira de tocar as coisas. Né? E não vou dizer nem sei, não sei, né? Que concepção que ele tem, isso ele não chega a aprofundar, com relação à possibilidade de transformar crenças, valores. Só que isso, e aí todos nós concordamos, isso é um processo lento. E empresa, meu amigo, não tem assim, né? Não, vamos lá, quem sabe daqui a tantos, né? Tantos semestres, tantos anos, seja uma nova pessoa e tal. Treinamento, desenvolver habilidade e tal, isso é curto prazo. E aí tá dentro. Agora, transformar, né, comportamentos, crenças, isso é um processo longo e muito duvidoso do quanto vai se conseguir. São coisas, né, muito arraigadas. O comportamento, assim, mudar o comportamento das pessoas não é de uma hora para outra. Então, nenhuma empresa, né, pelo menos na ótica do Jack Welch, deve manter essas pessoas. Maus valores e mau desempenho, mas não tem nem dúvida, demite na hora. Demite na hora. Estou falando o que Jack Welch, que ele ensina, sugere, propõe. Demite na hora, mau desempenho, mau valor. Bons valores, bom, esses caras estão contigo. Mau desempenho, cuida deles, trata deles, dá treinamento. Os caras são bons, né? Têm boa intenção, têm boa vontade, estão contigo e tal. Investe neles que eles vão desenvolver as habilidades. Habilidade é treinamento. É treinamento, eles vão ficar bons. Tenta levar eles lá para o grupo de cima. Eles já têm bons valores e eles vão melhorar o desempenho e tal, e vão, né, se capacitar. E do lado de cá, maus valores e bom desempenho, rua. Bota pra rua. Onde é maus valores, não tem conversa. Bota pra rua. Pode ser o melhor desempenho. Isso tem um prejuízo oculto aí. Tem um prejuízo que tu não está conseguindo medir, mas que existe. Tira ele. Num primeiro momento pode parecer que tu vai ter perdas, mas tu vai ganhar, né, Esse é um ponto de vista do senhor Jack Welch. E que eu considerando assim, né, especialmente essa coisa assim, de que nós precisamos entregar resultado. Nós estamos num mundo aí que uma empresa não pode, né, se dar ao luxo de ter políticas de longuíssimo prazo e duvidoso, né, para quem sabe lá na frente e tal colher os frutos. Esse longo prazo aí, as outras vieram e te atropelaram e acabou. Então, é o seguinte, olha, nós não temos um alinhamento e estamos te convidando a, né, buscar um alinhamento em outro lugar. O alinhamento daquilo que tu acredita, buscar em quem acredita nisso, porque nós não acreditamos nisso. E, enfim, fica o nosso pensar sobre isso, mas que é, no mínimo, uma reflexão interessante. É isso aí, um organismo
Independente, muito bom, Elisalva. Professor, tem uma frase muito legal. Diga. Eu travei ou o Valdemir que travou? Referente a isso, que é contrate valores, treine Eu habilidades. acho que não sei se foi o meu ou eu não te ouvi. Eu acho que foi eu. Tem uma frase muito interessante que é contrate valores, treine habilidades. Tá. Sabe quem é o autor? Não sei. Eu vejo postagem Olha, no LinkedIn, tem direto. não sei se foi o Jack Welch, mas é o que ele está dizendo aqui, né? É exatamente o que ele está dizendo aqui. Muito bem, cá estamos de volta. Vamos adiante. Já falei do relatório virtual 1, né? Não se atrapalhem nas datas. Quem, né, é hoje, tá? Quem não fez ainda, semana que vem nós temos a Objetiva 1. Façam com calma, leiam as linhas e as entrelinhas, né? Leiam o dito e o não dito. Em resumo, interpretem bem a questão e tal, para não, né? Às vezes estão com pressa, vão lendo, fazendo ali e pode ter alguma coisa que não seja exatamente aquilo que vocês estão pensando. Então, leiam com calma, reservem um tempo aí para fazer essas provas objetivas para não ter problema, tá? Bom, e agora vamos falar um pouquinho antes de encerrarmos a nossa semana, nosso último encontro da semana, vamos falar um pouquinho sobre os próximos sistemas de gestão de pessoas. Falamos então sobre agregar, e esse é o ponto de partida, é o mais importante, sim, é o mais importante. Se eu errar na escolha, eu vou ter custos, no mínimo, para preparar essa pessoa para se tornar aquilo que talvez eu já pudesse ter encontrado no mercado, com um nível, né, melhor, ou vou estar trazendo problema para dentro da empresa, né? Então, até em cima daquilo que estávamos conversando agora, na escolha ali, no processo de busca no mercado, recrutamento é chegar aos ouvidos dos potenciais colaboradores, aqueles que reúnem as melhores condições para ocupar o cargo que a gente vai oferecer, é chegar aos ouvidos deles da forma mais clara possível e mais atrativa possível, para que eles venham ao nosso encontro. Isso é recrutar. Então, eu tenho que saber os canais, eu tenho que saber a forma de me comunicar, eu tenho que achar essas pessoas e falar para elas e convidar elas. Recrutar é isso. E uma vez que eu consigo, então a tarefa começa, o desafio já começa com chegar nelas. Não é simples. Mas então eu preciso conhecer mais detalhes do cargo, do que eu preciso, pensar desenhar bem esse perfil de profissional que eu procuro, e a partir desse perfil pensar, bom, mas esse tipo de pessoa que tem essas características, que tem esse comportamento, essas habilidades, como é que ele atua, onde é que ele anda, onde é que eu vou encontrar ele, como é que eu vou conversar com ele. Esse é o desafio do recrutar. E depois de recrutar, bom, agora eu tenho que escolher os melhores. Recrutei, atraí aqueles que são, a princípio, os que reúnem as competências, vou ter que estabelecer formas de seleção. No tema 2, fala sobre isso. Recrutamento e seleção. E fala na sequência o próximo sistema de gestão de pessoas, que é o de aplicar. Quem é que trabalha aí numa empresa que tem
plano de carreira bem definido, bem claro, que se enxerga dentro da empresa, que enxerga as suas perspectivas ou possibilidades de desenvolvimento, enfim, que tem clareza de onde está e de onde pode vir a ficar. Quem é que trabalha aí e que tem algum tipo de experiência sobre plano de carreira ou plano de cargos e salários? Não? Um plano de carreira é um plano que tem esse propósito, mostrar para todo mundo que trabalha na empresa quais são as possibilidades, quais são as perspectivas, onde cada um está e quais são as progressões possíveis. Tu saber, né, até onde tu pode chegar e como. Saber até onde tu pode ir e como chegar lá. Isso é um plano de carreira. O plano de carreira, muitas vezes, é discutido amplamente, é discutido até pelo conjunto de pessoas que compõem a organização, né? Então, se estabelecem, muitas vezes, discussões com grupos representativos dos trabalhadores e tal, para se construir isso. Planos de carreira, muitas vezes, têm que ser renovados, né, de tempos em tempos, tem que ser atualizado. Mas é importante, porque isso né, te dá essa perspectiva de que sim, eu posso, né, eu tenho um futuro aqui a trilhar. Né, eu não fico com aquela sensação de que não há futuro aqui, diferente daquele que eu estou vivendo, diferente do meu presente. Eu hoje sou isso, e assim serei. O quanto tu te entusiasma numa empresa que é isso aí. Né? Se quer continuar com a gente, é isso aí. E o quanto tu pode ter um impacto no teu envolvimento e no teu, né, na tua busca, no teu entusiasmo, se tu enxerga realmente, se tu te enxerga no futuro ali, mas numa condição melhor. Claro que sim, claro que sim. Quando se tem, né, uma meta, quando se tem um propósito, quando se tem... Bom, isso movimenta as pessoas. E quando a gente deixa de ter metas, desafios, propósitos, isso, né, de alguma forma, desmobiliza, né? Desmobiliza, desmotiva. Não obrigatoriamente, não necessariamente, não de uma forma igual a todo mundo, mas claro que sim, claro que nós sabemos, quando a gente tem boas perspectivas, a gente se anima. Né? Dentro dessa lógica, então, a construção, a elaboração, a organização de um plano de carreira é importante para as pessoas terem essas perspectivas. Construir de forma dialogada, construir de forma, né, consensuada, e prestigiando, né, prestigiando a possibilidade de aqueles que cumprirem determinados requisitos serem premiados, né, serem premiados e ocuparem posições mais importantes na empresa. Mas isso, né, é uma questão de cumprir requisitos. Então, todo plano de carreira estabelece as condições de progressão. Tu está aqui e tu pode chegar aqui, tu pode chegar aqui, tu pode ir além. Mas tu tem que cumprir alguns requisitos. Esses requisitos podem ser de desenvolvimento de competências, né? Geralmente, isso faz parte deste conjunto de requisitos. Então, tu vai ter que, sim, adquirir novas competências, né? Tu vai ter que fazer alguns cursos, tu tem que fazer cursos. A cada semestre, tu tem que nos mostrar que tu tem que submeter algumas intenções de treinamento, de capacitação. Se tu nos trouxer e nós percebermos que esses cursos que tu quer fazer, eles realmente têm um alinhamento ao que nós queremos, a uma formação
que para ti é importante e que para a empresa é importante também e tal, a empresa vai bancar esse curso, tu vai ter, né, a tua titulação, a tua nova titulação, e isto te fornecerá pontos para que tu, no próximo momento de progressão, alcance um outro nível. E assim por diante. Níveis, né, que tu vai adquirindo e tal, a partir de requisitos. Então, tem o tempo de serviço, porque entendemos que a experiência aqui dentro e tal. Tem os resultados internos de avaliação de desempenho, que contam pontos também. Então, tu vai ser avaliado, tu vai avaliar os teus pares, tu vai avaliar o teu supervisor, tu vai avaliar os teus subordinados, tu vai avaliar todo mundo e será avaliado por todo mundo também. E neste processo de avaliação, né, que se chama avaliação 360, mas existem inúmeras formas de avaliação, nesse processo de avaliação tu também vai adquirir pontos. Então, um conjunto de critérios que são estabelecidos dentro desta organização que permite progressões, que permite desenvolvimento, um conjunto de critérios que vão, então, ao cabo de determinado período, serem computados, serem analisados, né, somados os pontos, para que se faça essas progressões. Então, de 2 em 2 anos, ou de 3 em 3 anos, nós temos o momento da progressão no nosso plano de carreira. Então tá. De 3 em 3 anos, ou de 2 em 2 anos, vamos ver o que tu fez de cursos, que nós, empresa, estabelecemos, né, como, inclusive, uma atitude de apoio, de favorecimento. Nós pagamos os cursos, mas a iniciativa tem que ser do colaborador, do trabalhador. Quais são os cursos que tu quis fazer, que tu nos pediu para financiar, para bancar? Não que a gente vá bancar todos, como eu disse, né? Tem que o curso ter sentido com aquilo que tu faz e tal, mas aonde tu buscou te atualizar, te aperfeiçoar, né? Dentro dessas possibilidades todas. O que mais que... Bom, vamos ver como é que tu foi avaliado pelos teus colegas, vamos ver como é que tu foi avaliado pelos fornecedores, vamos ver como é que tu foi avaliado pelos clientes, vamos ver como é que... São os pontos que tu adquiriu, né, no exercício das tuas ações. Enfim, e aí se verifica, olha, para a progressão, de acordo com a construção coletiva, a construção conjunta que nós acordamos, era de que a cada período de 2 anos tinha que, nestes critérios, somar 50 pontos. E realmente, tu somou 50 pontos, portanto, tu passa a ter um cargo hoje, não mais de analista júnior, hoje tu é analista sênior, né? Vai ter a remuneração adequada e tal, não sei o quê. Bom, tu pode ser analista sênior 2 daqui a 3 anos ou daqui a 2 anos, quando um novo processo se instala e nós vamos avaliar o que tu conquistou de pontos nesse novo período. Fez mais cursos, desenvolveu aí, fez um programa de liderança. Olha, a tua avaliação está excelente, cada vez melhor, dos clientes, fornecedores, dos teus colegas, subordinados e tal. Mais pontos. Analista sênior tal. É isto. Isto é esse sistema, né, esse segundo sistema, é para, depois que coloca a pessoa dentro da empresa, apresentar para ela, olha, aqui tu pode não apenas pensar no momento presente, naquilo que a empresa está representando para ti atualmente apenas, mas tu pode sim fazer um projeto de vida. Tu pode sim fazer um projeto, né, pelo menos de médio prazo e, quem sabe, de longo prazo, né? Construir assim tuas intenções, teus projetos, teus sonhos, a partir disso que nós temos aqui. Tu consegue te enxergar aqui. Isso cria vínculos, né? Cria uma perspectiva melhor, assim, de vínculos e de relacionamento, né, de fidelidade à empresa.
E se recomenda que dentro de uma política de gestão de pessoas se desenvolva, sim, planos de carreira, né, para dar essa perspectiva. Esse é o segundo sistema, que tem que ser muito bem planejado, como eu disse, tem que ser estudado. É uma questão de... Aí é a questão operacional, é sentar e começar a montar. Vamos ver o que né? O que realmente... de que forma que uma pessoa pode... Né? A partir de que momento que ela merece ter essa progressão, que ela merece... Né, que critérios que precisam ser atendidos, que conquistas que ela precisa ter alcançado para receber, né, essa possibilidade de alcançar um degrau mais alto. E depois tem o sistema recompensa. Sistema recompensa. Semana passada nós falamos sobre Herzberg, lembram? Frederick Herzberg. Falamos? Eu acho que sim, né? Falamos sobre o Herzberg, que dizia que fazia uma teoria, desenvolvia uma teoria em cima da pirâmide das necessidades humanas de Maslow. Lembram? Então, na base, o que nós tínhamos? Herzberg faz uma análise da pirâmide das necessidades humanas e divide essa pirâmide em dois grandes grupos. Diz que a parte, e isso tem a ver com o terceiro sistema agora que eu estou falando, de recompensa. Porque nós, seres humanos, temos necessidades. Imagina a pirâmide. Aqui na base nós temos as necessidades para sobrevivência, as necessidades básicas. E no topo da pirâmide, né, as necessidades mais elevadas de autoestima, de autorrealização e tal. E Maslow e Herzberg dividiu essa pirâmide em duas partes. A base da pirâmide é para não... Eu preciso atender às necessidades básicas dos trabalhadores, as necessidades que estão aqui na base, para evitar a insatisfação. Lembram? E eu preciso atender às necessidades da parte superior da pirâmide para gerar satisfação. Aqui eu faço programas de gestão de pessoas que geram entusiasmo, motivação. Aqui eu crio programas de gestão de pessoas que evitam frustração e insatisfação. Então, eu tenho que ter políticas para evitar descontentamento, reclamação, tá tudo mal, tá tudo ruim, isso aqui é péssimo, eu não gosto e tal. Eu tenho que ter políticas para evitar isso. E depois eu tenho que ter políticas para isso aqui é muito bom, eu adoro trabalhar aqui, eu quero mais e tal, que são as políticas que entusiasmam. Tudo que eu fizer aqui não gera entusiasmo, mas evita choradeira, evita reclamação. E tudo que eu fizer bem feito aqui gera entusiasmo. Então ele divide isso. Quando ele faz essa divisão e começa a dizer o que tem que fazer aqui para evitar a choradeira, a frustração, a reclamação e tal, e o que tem que fazer aqui para gerar satisfação, ele está falando de programa de recompensas. Ou de benefícios. Ou de ações que vão satisfazer as necessidades humanas. Que todos nós temos. Eu preciso de um bom salário. E se não me pagarem aquilo que o mercado está pagando, olha o que a gente falou semana passada, é o sistema de recompensa. Se não me pagarem o que o mercado está me pagando, qual é o meu sentimento? Que a empresa não está me valorizando, eu já estou pensando em mandar um currículo lá para outra empresa, já estou pensando em outras alternativas. O meu grau de fidelidade com a empresa, o meu grau de engajamento, meus vínculos começam a voltar. Porque eu não estou sendo bem remunerado. Então, salário está na base. E quando o salário não é bom, eu reclamo.
E aí melhora o salário, eu paro de reclamar. Na ótica do Herzberg, salário não motiva, mas evita a reclamação. Mas eu tenho outras coisas que podem sim fazer com que as pessoas se entusiasmem. E aí esse sistema de recompensa tem relação. Vejam que tudo tem uma conexão nesses sistemas que a gente está refletindo, estudando aqui dentro de gestão de pessoas, né? Então, desde lá da escolha das pessoas, passando por perspectivas e por recompensas. E sim, né, essas recompensas têm que ser mais do que salário. Mas na base ainda tem outras coisas além do salário. Que outras recompensas ainda se situam na base da pirâmide de Maslow? O que mais? O que mais que existe de recompensa nas empresas para evitar reclamação, para evitar frustração? Que outras ações as empresas fazem ou podem fazer na base, nas necessidades básicas? O que me dizem? O que as empresas... Como é que são os programas de recompensa das empresas? Eu falei salário. Você só ganha um salário? Você não ganha mais nada da empresa? Plano de saúde? Plano de saúde. Opa, já subiu até um pouquinho mais na pirâmide. Vale-refeição já está um pouco, né? Mas é isso aí, olha, vale-refeição. É lei, tá? Vale transporte, bom, é lei, ok, mas é. Né? Mas é. Está atendendo o quê? A base. Saúde, plano de saúde, então vai dar um desconto no plano de saúde e tal. O que mais? Quais são os benefícios aí que a gente pode oferecer nesse conjunto, assim, de evitar reclamação e, mais do que isso, ainda fazer as pessoas realmente muito entusiasmadas? Lá na empresa tem o Vale Transporte, o combustível, tem o Vale Refeição, alimentação. Para incentivar, eles dão café, não precisa pagar. O pessoal gosta muito, né? Porque tomam café. Eu não tomo, para mim não faz diferença. Sim. Mas para eles é um incentivo isso. Sabe, Thalia, que tu traz uma coisa que é interessante, essa coisa que né, aos olhos de muitos aí, mas isso não tem nada a ver. Cafezinho, vamos ficar discutindo cafezinho. Eu já trabalhei em empresas, já vivi situações em que a empresa, de repente, precisou, né, fazer contenção de gastos, né? Volta e meia tem essa coisa assim, não, vamos tornar a coisa mais enxuta e tal. E corta o cafezinho. Muitas vezes isso causa um prejuízo maior do que tu continuar bancando o cafezinho. Depende das circunstâncias, né? Nada é definitivo, mas dependendo das circunstâncias, as pessoas estão habituadas, estão acostumadas, tem aquele momento ali né, que é um momento mais social, é um momento de um breve relaxamento, é um momento de tomar, sim, um café, da cafeína e tal, mas né, e tu corta isso, né, sob pretexto de que a empresa está gastando muito, precisa economizar. A economia que tu tem no café é uma economia que se esvai na frustração das pessoas, por perderem aquele momento, por perderem o café. Pois então, eles estavam reavendo alguns gastos, né? E daí foram somar quanto que gastava mensalmente por café, tipo, 800 pila. Eu não acho que seja grande coisa para uma empresa, né? 800 pila. E daí o próprio diretor, ele, não, o café é uma coisa que não se pode cortar, porque eles entendem isso, né? Sim. Outra coisa também que eles fazem, quando chove, eu nunca tinha visto isso, quando chove eles trazem pipoca, aquelas de micro-ondas, sabe? Tem um micro-ondas na sala, e eles dão uns pacotinhos de pipoca e já tem até baldezinho. É um mimo, né, para o pessoal. É interessante, porque daí vocês percebem que a pipoca está onde? Qual é o propósito dessa ação quando chove trazer a pipoca? Onde é que está isso? Necessidades básicas? Não, né?
Isso já são ações lá para cima da pirâmide. Tem outro propósito, né? Todas são importantes, né? Essa coisa do vale-refeição, das coisas básicas, claro que são importantes. O Elisauer falou aqui, cesta básica, claro, né? O que está na base não pode faltar, né? Não pode faltar. Aliás, cesta básica que está cada vez mais, porra, a inflação está disparando, né? A gente tem que cuidar aí para não voltar. Tomara que não, né? Mas realmente a cesta básica, o valor da cesta, a inflação é medida por índices que consideram a variação de preço de um conjunto de gastos ou de custos, né, para a família das pessoas. Mas a cesta básica, que considera só alimento, os alimentos básicos, essa está subindo bem mais do que a inflação. Isso significa que os mais pobres estão sofrendo mais, né? Os mais pobres estão mais pobres. Só a título de... Mas é que eu li essa matéria essa semana, que comparou indicadores do... Se pegar só os alimentos da cesta básica, quanto que está subindo, e se pegar, bom, tudo que compõe o custo de vida e tal, e que dá a origem ao percentual da inflação, o índice da inflação, que é muito maior, quanto que está. A inflação está ali na base de 7%, 8% já, na projeção ao ano, 8% já, mas a cesta básica está com 22% de aumento. Mas se tu olhar só os alimentos estão subindo muito mais, né? E isto, o que está na base, pesa mais, né, para as famílias de menor poder aquisitivo. Quem é que levantou a mão? Alguém levantou a mão ou eu que estou me confundindo aqui? Eu ouvi então foi aqui outra coisa. Tá. Então, é isto, né? Que mais? Então, a pipoca já está mais, né, no nível mais elevado, para causar né, esse sentimento assim de um mimo, de um agrado, né? Já tá lá na faixa intermediária da pirâmide do Maslow, né, da autoestima. O que mais? Bom, próprio, como eu comentei agora há pouco, desconto ou financiar uma bolsa na faculdade, isso, né, isso é bacana, isso é legal. Que mais? Tem empresa que dá o 13º, que é legal, e dá o 14º, dá o 15º, dá participação em lucros. Né? Opa! Que mais? E às vezes não precisa ser, né, uma recompensa só financeira. Bom, auxílio, o Ezequiel falou eu acho que foi o Ezequiel que falou do plano de saúde, né? Auxílio, né, plano odontológico, auxílio creche, né, auxílio, enfim, né, tem uma série de conjuntos de benefícios ou de recompensas que são oferecidas para fazer com que a pessoa se sinta valorizada e também para deixar a pessoa mais tranquila, né? Uma pessoa que traz preocupações para dentro da empresa, preocupações de ordem financeira, preocupações com a saúde, bom, essa pessoa não vai conseguir ter o mesmo desempenho, né, que se tivesse estas outras instâncias ou dimensões sendo atendidas. Então, recompensa é tu pensar, programa de recompensa, que é o terceiro sistema, é tu pensar em como eu posso tirar todas as possibilidades de frustração e ainda oferecer algumas coisas que causem bem-estar, né, que deixem as pessoas entusiasmadas, gostando da empresa. Acho que o exemplo da Thalia foi bem interessante, quer dizer, uma pipoquinha, mas ela tem um sentido maior do que simplesmente, né, uma pipoca. Tem essa coisa da confraternização, do carinho, do mimo e tal, e que faz diferença assim, no ambiente, no clima organizacional.
Estes são os 3 sistemas, por enquanto, estudados. Estão ali no tema 3, já vem mais subsistemas, né? Mais sistemas: sistema manter, sistema desenvolver, sistema monitorar. Mas os 3 primeiros, então, agregar, aplicar e recompensar, ok? Tema 2 fala destes 3 sistemas: agregar, aplicar, recompensar. O tema 3 vai falar dos próximos 3: manter, desenvolver, monitorar. E aí chegamos aos 6 sistemas, né, ou práticas de gestão de pessoas. Ok? Estamos acertados por hoje? Dado o recado da objetiva, dado o recado do relatório virtual, a objetiva façam com calma, abre só a semana que vem. Semana que vem vamos conversar um pouquinho, no início, sobre mitos, né? Enfim. Eu gosto de trazer estas curiosidades, né, e tal. Eu acho que sempre são não só curiosidades, mas, enfim, reflexões e busca, né, de ampliar nosso senso crítico. Mas se vocês leram uma matéria, leram uma reportagem, ouviram um programa, leram um artigo, souberam de uma situação inusitada que diga respeito a relacionamento interpessoal, a gestão de pessoas, né, a gestão humana, por favor, sugiram lá, ou tragam para cá, ou sugiram lá numa sala de interação: professor, tem determinada situação, vamos debater um pouquinho no início da próxima aula e tal. Esse início eu gosto sempre de trazer né, uma perspectiva um pouco mais ampla do que não apenas aquilo que está programado ali dentro dos conteúdos curriculares e que estão ali, né, apresentados no material que está à disposição no aula. Mas, mais do que isso, sempre enriquecer um pouco com algum tipo de debate. Certo? Então, sintam-se sempre convidados a trazer aí sugestões de debate, tá bem? Como essas que estão acontecendo. Sou muito sou um entusiasta do feedback e, portanto, seja por mensagem, seja por sala de interação, seja aqui diretamente no Meet, feedback. Professor, acho que podia mudar um pouquinho a dinâmica, podia fazer isso, podia fazer aquilo. Essa construção dialogada também sempre é importante, e isso a gente prega muito na área de gestão de pessoas. Portanto, fica registro aqui também de que o feedback não tem um horário definido. Sempre que for necessário, se sintam convidados também a se manifestar com relação a sugestões e críticas, tá bem? Acho que era isto por hoje. Alguém quer se manifestar? Contar um causo? Senão nós vamos descansar, né? Porque merecemos. Merecemos. Tudo certo? A Bianca já saiu mais cedo. Larissa está por aí. A Larissa fechou a câmera. A Thalia fechou a câmera. O Valdenir fechou a câmera, mas estão por aí, né? Tudo bem com vocês? Tudo bem, Valdenir? Então... Certo, eu tive que trocar de lugar aqui, que ele tomou conta da sala. Apresenta ele qualquer hora aí para nós. Vou apresentar na próxima aula ali. Aí, David. Tudo jóia? Acompanhando aí, tranquilo? Tudo certo? Beleza. Luísa, tudo bem contigo, Luísa? Tá quietinha aí? Tudo certo. Então tá bom. E o Anderson? O Anderson. Luísa, muito bem. A Luísa, no final da noite, ela se apresenta sempre. Na hora do tchau. Larissa, tudo bem contigo, Larissa? Tá quietinha? Tudo bem, professor. Só vim fazer mamada de bebê, que já está dormindo, mas estou vindo à aula. Então tá bom. Então tá, pessoal. Muito obrigado por terem estado mais uma vez comigo. Um bom final de semana. Fiquem bem, se cuidem. Interrompendo a gravação. E até